Parte 3, ministros de Cristo para a igreja. Tópico 1, chamados por Deus. Tópico 2, qualificações. Tópico 3, comprometidos com a palavra. Então, tópico 1, chamados por Deus. Os verdadeiros ministros da igreja são chamados e vocacionados pelo Senhor. O ministério pastoral não é simplesmente um cargo ou uma forma de se alcançar status, seja ele qual for. Muitos querem viver da obra e não para ela. Quem exerce o santo ministério sem a direta chamada do Senhor, o dono da obra, é o intruso e está profanando a obra de Deus. Todos nós somos chamados, todos que aceitaram a Jesus como Senhor e Salvador, foram chamados para fazer a obra de Deus. Agora, o ministério exige não só um chamado, mas uma escolha específica de Deus. É vocacionado por Deus aquele que entra para o ministério. Ele sente um desejo profundo de entregar a sua vida para Deus, de se entregar totalmente ao ministério. Mas veja bem, se ele tiver a intenção de, ao fazer isso, ter um retorno financeiro, então ele está, na verdade, ofendendo a Deus. Ele está, na verdade, pensando em um comércio. Ele está pensando, na verdade, em enganar as pessoas, em retirar alguma coisa das pessoas em favor dele. Ele está, na verdade, arrumando um emprego. Então, isso é uma ofensa a Deus. Quem entra para o ministério não deve nunca esperar recompensa material, mas sempre a espiritual, sabendo que um dia estaremos com Deus e receberemos dele o galardão. Também aqueles que entram para o ministério buscando status, uma posição social dentro da igreja ou para o mundo, também estão ofendendo a Deus, estão cometendo pecado. Então veja bem, que essa entrada para o ministério é dar a vida totalmente para Deus sem esperar nenhum retorno físico, humano ou financeiro. Tópico 2, nós vamos ver aí as qualificações. O sacerdote não podia se apresentar diante de Deus e da congregação de qualquer maneira. Um pastor deve sempre agir de modo a dar um bom testemunho. 1 Timóteo 3,7. O bom testemunho deve vir não somente dos que estão fora da igreja, mas especialmente pelos irmãos em Cristo. É preciso viver uma vida digna diante dos homens e também diante de Deus. 1 Timóteo 6, 11 e 12. O pastor deve em tudo ser o exemplo. Tito 2,7. Então nós vemos aí as qualificações, principalmente nós vamos ver 1 Timóteo e vamos ver Tito. Essas cartas paulinas, né, nós vamos ver que são cartas pastorais, são cartas que falam profundamente sobre a escolha dos homens, né, da igreja. Às vezes a pessoa tem um chamado de Deus, uma escolha de Deus para o ministério. Ele pode ser chamado diretamente ou indiretamente. Então, se a igreja vai escolher, a igreja deve sempre escolher segundo os padrões bíblicos. E os padrões quais são? Principalmente esses aí, que você encontra na orientação pedagógica. Olha aí, na primeira epístola do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 1 ao versículo 7, que fala aí das necessárias condições para se exercer o santo ministério. Olha, ser, primeiro, irrepreensível, marido de uma só mulher, vigilante, sóbrio, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso de torpe ganância, moderado, não contencioso, não avarento, governe bem a própria casa, tendo os filhos em sujeição com toda modéstia, que não seja novo na fé, não soberbo, tenha bom testemunho dos que estão de fora. Isso aí é o quê? Uma consequência, são características que resultam do caráter regenerado pela mensagem do Evangelho. Então essas aí são as condições necessárias, as qualidades necessárias para que alguém possa ser escolhido para o ministério.
E se nós formos analisar realmente dentro dessa palavra, nós vamos ver que essa peneira aí vai cercar muitos que estão no ministério. Então veja só, é uma coisa terrível. Agora, devemos priorizar a palavra de Deus e escolher segundo a palavra de Deus. E devemos, quem já está no ministério, deve primar para que isso aí seja uma realidade na sua vida. Então são qualidades, né? São aí características de um verdadeiro obreiro, de um verdadeiro servo de Deus, daquele que realmente se entregou para ser ministro, para ser servo de Deus, que entregou a sua vida ao ministério da igreja. Então, recapitulando, ser irrepreensível quer dizer que não seja repreensível, não pode ficar recebendo repreensão por pecado. Marido de uma só mulher quer dizer que você deve ser casado, ter uma única esposa e sempre essa esposa só. Vigilante, que esteja o tempo todo lendo a palavra de Deus e tendo cuidado para não cair em tentação. Sóbrio, que seja uma pessoa que possa aconselhar os outros, uma pessoa que tenha uma vida tranquila com Deus e com o povo. Hospitaleiro, que possa receber pessoas de Deus em sua casa, que sua casa seja exemplo. Apto para ensinar, que possa então estudar a palavra de Deus, ser capaz de dar conselhos e orientações segundo a palavra de Deus. Não dado ao vinho, ou seja, não pode beber bebida alcoólica. Não espancador, quer dizer, aquele que bate os seus filhos excessivamente, mas os educa segundo a palavra de Deus. Não cobiçoso de torpe ganância, ou seja, que não vive pensando em ganhar dinheiro, enriquecer. Moderado, não contencioso, não avarento. Então, moderado significa que não gasta excessivamente, que não deseja coisas excessivas e riquíssimas. Não contencioso, que não vive em contendas. Não avarento, que não ama mais o dinheiro que a Deus. Governe bem a própria casa, tendo os filhos em sujeição com toda a modéstia. Então, que tenha autoridade sobre sua esposa e seus filhos e que não viva na riqueza, na ostentação. Viva com modéstia. Que não seja novo na fé, então tem que ter experiência, anos de vida com Deus e servindo a Deus. Não soberbo, então aquele que não pensa que é o dono da verdade, que não aceita opinião ou conselho de ninguém. Então tenha bom testemunho de questão de fora da igreja. Então tem que ter um bom testemunho, tanto dos que estão fora da igreja como dos que estão dentro da igreja. Então alguém que tem contas aí sem pagar, por exemplo. Então é inadmissível se colocar no ministério pessoas que têm um péssimo testemunho diante da sociedade, por exemplo. Isso vai influenciar negativamente as pessoas e muitos deixarão de se converter a Cristo por causa disso. Então pessoas que entram para o ministério, principalmente para o pastorado, têm que ter um ótimo testemunho dos que estão de fora da igreja, aqueles que não são crentes. Então ele tem que ser um espelho, né? Ele será responsável por ter uma bela imagem diante da sociedade. Deve ser conhecido como íntegro, deve ser conhecido como honesto, como aquele que paga em dia suas contas, como aquele que trata bem as pessoas, como aquele que tem uma família organizada, que são todos crentes. Então são várias coisas que nós devemos tomar todo o cuidado ao escolher aquele que vai fazer parte do ministério. Tópico 3, comprometidos com a palavra. Então os sacerdotes também tinham a função de ensinar a palavra de Deus. Da mesma forma, Paulo recomenda que o meu ministro seja apto para ensinar. 1 Timóteo 3,2. É preciso que seja alguém capacitado na palavra. A missão dos ministros de Cristo consiste no serviço, na mordomia, isto é, na administração dos negócios de Deus e, sobretudo, em sua fidelidade e santidade. Então, uma das coisas importantíssimas aí para quem está no ministério é saber ensinar a palavra de Deus. Agora,
Quem é que vai saber ensinar? Aquele que aprende. Então, um verdadeiro ministro de Cristo, aquele que entra para o ministério, deve estar sempre estudando a palavra de Deus. Deve estar sempre aprendendo a palavra de Deus, sabendo que não é apenas ler, estudar a Bíblia, ler livros, mas também é preciso buscar diretamente de Deus o entendimento da palavra de Deus. Ele deve ser apto a ensinar. É uma qualidade daquele, principalmente aquele que assume uma igreja, aquele que dirige uma igreja, aquele que é pastor ou que dirige uma determinada congregação. Então ele deve saber ensinar. Isso é básico para o ministério. Então esse ministro, esse dirigente, esse pastor, ele deve saber também administrar as coisas de Deus e de maneira honesta, nunca retirando o que não pode retirar, nunca exigindo das pessoas mais do que elas podem também dar. Então sempre tendo a visão espiritual, sempre visando o bem das pessoas, sempre amando as pessoas e sempre com fidelidade e santidade.